Seja bem-vindo, Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje está em Lucas 6, de 20 a 26. O tema será grande a vossa recompensa. Naquele tempo, Jesus, levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos neste dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu. Porque era assim que os antepassados deles trataram os profetas. Mas ai de vós ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Jesus nos mostrou, irmãos e irmãs, que esta vida terrena é o inverso da vida eterna. Tipo assim, às vezes as pessoas falam assim: poxa vida, fulano não vai na igreja, né? Tem de tudo. A resposta está aqui. Ele mostrou que essa vida terrena é inverso da vida eterna. Eu vou na igreja, eu rezo, eu participo, eu me confesso. Quem sofre aqui, lá terá a sua recompensa, no céu. Ao contrário, quem nesta vida está saciado, quem já teve tudo, quem vive sorrindo à toa, lá na vida eterna tudo será ao contrário. Irão chorar, irão passar fome. Em outra situação em que Jesus falava da dificuldade da salvação dos ricos, os discípulos lhe perguntaram: quem irá se salvar? Jesus disse que aos homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. O que Jesus quis dizer é que o maior problema da riqueza é a ganância das pessoas diante dos bens materiais, o sempre querer mais e mais sem se importar com a miséria dos pobres. Ou seja, o problema maior dos ricos consiste na sua falta de caridade. Não são todos. Se você tem bens materiais, mas você é íntegro, você é uma pessoa do Senhor, né? Aqui nós estamos falando porque também tem pessoas pobres, gananciosos, que têm vergonha de morar numa casa simples, que têm vergonha da sua mãe, do seu pai. Ao pronunciar aquelas palavras, Jesus quis dizer que alguns ricos até podem se salvar, desde que usem um pouco da sua riqueza
para aliviar o sofrimento dos famintos. É isso aí que eu estou dizendo. O que faço isso sem nenhuma intenção de retorno de qualquer tipo. Seja para serem bem vistos pelos demais, seja para angariar votos, né? Nós estamos vivendo esse período da política. Entendemos que a riqueza em si não é pecado, meus irmãos, minhas irmãs. Só que é quase impossível ser rico e caridoso ao mesmo tempo. Mesmo porque dar coisa que dói ao rico. Além disso, ele tem de dar uma de durão diante dos seus semelhantes. Ele, o rico, não pode andar por aí se misturando com as pessoas, né? Ao menos que seja candidato nas próximas eleições, né? Uma coisa mais de interesse. Para tal, a hipocrisia faz parte do jogo político. Ele tem que manter a sua fama de mal para com os necessitados. Muitas vezes acontece que o filho do patrão puxou a avó, ou a mãe, ou sei lá quem, e é um jovem caridoso. Ele até trata os empregados com uma certa bondade, ajuda na medida do possível, porém, ele mesmo, jovem, recebe forte pressão do resto da família para agir com todos da classe dominante. Ou seja, ele tem de se relacionar com as pessoas do seu nível, tem de manter a distância dos mais simples e assim por diante. Por outro lado, assim como nem todo rico é arrogante e caridade é zero, nem todos os pobres são humildes, bonzinhos e mesmo devotos. Nisso nós sabemos muito bem, pois a violência espalhada por toda parte nos mostra bem dessa realidade. Muitos pobres tornam-se revoltados com Deus, com os ricos, com todos e com tudo. Por que tem e eu não tenho? E vai lá, tenta pegar as coisas dos outros. Isso, irmãos e irmãs, é uma reação natural daquele ou daquela que, ao longo do tempo, teve suas oportunidades, direitos tirados, e por mais que tenha tentado ser honesto, ser um ser humano normal, as dificuldades foram se afunilando, de tal forma, né, em que ele se viu encurralado na vida, e só lhe restou uma saída, a violência. É como encurralar um animal em um beco de saída. Ele cresce pela fúria, pelo desespero, pelo instinto de sobrevivência e enfurecido enfrenta o seu agressor. E não precisa ser um elefante ou um leão, até uma lagartixa pode ser perigosa numa situação dessa, pois ela irá se defender, irá atacar você. Irmãos e irmãs, o nosso comportamento é composto de ação e reação. A cada ação corresponde a uma reação contrária. A reação pode ser comparada com a consequência de um ato, pois o que se planta, se colhe. Injustiça podem também gerar reação contrária. Pode gerar revoltas que, por sua vez, são violências indesejadas, tanto de um lado como de outro. E Jesus disse: eu vos dou minha paz vos dou. A paz esteja convosco, amai-vos uns aos outros. Irmãos, irmãs, se o mundo ouvisse, acreditasse e praticasse
as belas palavras de Jesus Cristo, esta vida terrena seria maravilhosa, meus irmãos. Porém, é necessário que haja os maus, os malvados, pois se a paz terrena fosse plena, não teria graça nos preparar para a vida eterna. É necessário, é preciso que esta vida não seja de felicidade plena, pois senão nós não desejaríamos nem buscaríamos a conquista pela glória eterna. Então não sei se deu para entender a pregação de hoje, né? Que Jesus nos mostrou que esta vida terrena é o inverso da vida eterna. Quem sofre aqui terá a sua recompensa. Ai, meu Deus, por que, né? Minha vida só foi sofrer. Aqui Jesus está falando para você. Quem sofre aqui terá a sua recompensa. Que Deus abençoe as nossas vidas, as nossas famílias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Seja bem-vindo, Espírito Santo.